Imagine você acordar em um dia comum e, poucas horas depois, estar envolvido em uma briga real, filmada, viralizada e com o mundo inteiro dizendo que você é exatamente igual ao personagem que interpreta. Foi exatamente isso que aconteceu com Alan Ritchson. O ator conhecido mundialmente por interpretar o durão Jack Reacher na série Reacher, se tornou o centro de uma polêmica depois de uma briga com um vizinho, que acabou saindo do controle. Mas o que realmente aconteceu? Quem começou? Ele agiu em legítima defesa ou perdeu a cabeça? E o mais curioso, essa briga pode ter ajudado ainda mais a carreira dele. Hoje você vai entender toda a história, do começo ao fim. Tudo começou em um bairro tranquilo no Tennessee, nos Estados Unidos. Nada indicava que algo fora do normal estava prestes a acontecer. Alan Ritchson estava em sua rotina normal. Segundo relatos, ele estava andando com sua moto pela vizinhança, quando um vizinho teria se incomodado com o barulho e com a velocidade. O que parecia apenas uma reclamação comum, rapidamente escalou. O vizinho teria bloqueado o caminho do ator. Houve discussão. O clima ficou tenso, e então aconteceu o primeiro contato físico. Segundo testemunhas, o homem teria empurrado Ritchson, e foi nesse momento que a situação saiu completamente do controle. Os dois entraram em confronto físico, ali mesmo, no meio da rua. O detalhe que mudou tudo: alguém filmou, e em questão de minutos, o vídeo já estava circulando nas redes sociais. As imagens mostram os dois discutindo, movimentos bruscos, e o ator reagindo de forma firme. Na internet, as opiniões se dividiram rapidamente. Alguns diziam que ele exagerou. Outros afirmavam que ele apenas se defendeu. Mas o mais impressionante foi outra coisa. Muita gente começou a dizer: ele é o próprio Reacher na vida real. Porque quem conhece o personagem sabe, Reacher é um homem calmo, mas que reage com força quando provocado. E foi exatamente essa imagem que o vídeo transmitiu. Em poucas horas, o caso virou manchete internacional. Sites de entretenimento começaram a publicar a história. Fãs comentavam, especialistas analisavam, e a pergunta principal era: ele será acusado de agressão? A polícia foi acionada. Os dois lados foram ouvidos. Testemunhas prestaram depoimento. O vídeo foi analisado com atenção. E então veio a decisão. A polícia concluiu que Alan Ritchson agiu em legítima defesa. Ou seja, segundo as autoridades, ele apenas reagiu depois de ser empurrado. Com isso, nenhuma acusação criminal foi feita. O caso foi oficialmente encerrado. Mas a história não terminou aí, porque mesmo sem acusação, o impacto na internet continuou crescendo. Milhares de comentários surgiram dizendo que aquilo parecia uma cena de série. Alguns fãs até brincaram dizendo: a próxima temporada já começou. Outros afirmaram que a situação deixou o ator ainda mais convincente no papel. Especialistas em imagem pública também se pronunciaram. Segundo eles, esse tipo de situação pode até fortalecer a carreira de um ator quando a personalidade real combina com o personagem. E foi exatamente isso que aconteceu. A imagem de homem forte, calmo, mas perigoso quando provocado, ficou ainda mais associada a Alan Ritchson. Pouco tempo depois, o próprio ator falou sobre o caso. Ele disse que foi uma semana louca. Não entrou em muitos detalhes, mas deixou claro que tudo já havia sido resolvido. Ele também afirmou que voltou ao trabalho normalmente e que continua focado nos próximos projetos. E isso levanta uma questão interessante. Esse tipo de situação poderia destruir a carreira de alguém? Sim, mas neste caso aconteceu o contrário. Porque não houve crime. Houve legítima defesa, e a imagem pública permaneceu forte. Além disso, o ator já era conhecido por seu físico impressionante, sua postura séria e seu estilo mais reservado. Tudo isso contribuiu para que o público interpretasse o caso como uma reação, e não como uma agressão gratuita. Outro ponto importante: ele não processou o vizinho, mesmo podendo. Isso também ajudou a acalmar a situação. Sem disputa judicial, sem prolongar a polêmica, o caso simplesmente foi encerrado. Mas a internet não esquece. Até hoje, o vídeo continua circulando, e muita gente comenta que aquilo parece uma cena de filme. O que torna tudo ainda mais curioso é que Ritchson sempre disse em entrevistas que é uma pessoa tranquila.
Ou seja, o contraste entre a personalidade calma e a reação forte acabou chamando ainda mais atenção. Hoje, o caso é visto como uma briga real, que viralizou, mas terminou sem acusações e acabou fortalecendo a imagem do ator. E talvez o mais impressionante de tudo é como a realidade imitou a ficção. Porque quem assiste Reacher sabe, o personagem evita conflito, mas nunca foge dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora fica a pergunta: se você estivesse no lugar dele, teria reagido da mesma forma ou tentaria evitar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer mais histórias reais do mundo dos famosos que parecem roteiro de filme, se inscreve no canal, porque tem muita coisa surpreendente chegando.